Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, discipuladores de Cristo. Eu creio que Deus ele vai falar fortemente com cada um de nós. Nós estamos fazendo o nosso estudo na pegada e hoje eu quero ler para você a introdução. Às vezes você pergunta assim, por que na pegada? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Quanto você está empoeirado de estar acompanhando o mestre, andando atrás dele, seguindo ele? O quanto as sandálias do mestre têm sacudido poeira para a sua vida? Porque quanto mais nós estamos apegados no mestre, mais próximo dele nós estamos e mais nós estamos aprendendo. Em outras palavras, o quanto você está se dedicando na leitura da Bíblia, no aprendizado do seu dia a dia, o quanto você está lendo sobre a vida de Jesus e dos discípulos. Você tem entendido qual é o seu chamado e o quanto nós precisamos formar novos discípulos para o reino de Deus? Então, eis a pergunta: por que na pegada? Esse estudo nos ensina que os rabinos antigos tinham um ditado para os meninos talmidim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. Um talmidim deveria seguir o seu mestre tão de perto, andando bem atrás dele, ao ponto de, ao final do seu dia, estar coberto com a poeira dos pés do rabino. Se tornar um discípulo de Jesus é muito mais que se definir como cristão e frequentar a igreja. Há uma jornada a percorrer, seguindo os passos de Jesus. E esses são alguns passos de intimidade e maturidade que Jesus nos chama para percorrer. O primeiro passo: vinde a mim. Está escrito em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Acolhimento de amor para alívio e perdão. O que quer dizer vinde a mim? Vinde a mim é aceitar Jesus como Senhor. O segundo passo: siga-me. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Está escrito em Mateus 4,19. É muito importante que você pegue a sua Bíblia e leia cada referência bíblica. Diz assim: depois de nos atrair, ele nos chama para segui-lo. Isso é mais do que andar atrás, é viver como ele viveu. Siga-me é abandonar velhos hábitos e confiar no novo caminho. Terceiro passo: tome a sua cruz. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Um chamado radical. Seguir Jesus envolve renúncia, entrega e sacrifício. Se você quer se tornar um talmidim, um discípulo de Jesus, vocês têm que estar disposto a abrir mão de tudo que pode atrapalhar a sua vida com ele. É negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e segui-lo sem olhar para trás. Tomar a cruz é sair do conforto e assumir a responsabilidade na caminhada com Jesus.
O quarto passo é aprender de mim. Aprendam de mim. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 29. Agora que estamos com ele, ele nos ensina. Jesus é o mestre que forma o caráter do discípulo. Aprendam de mim é ser ensinável, ou seja, ser aluno e colocar em prática tudo o que o Senhor Jesus nos ensina através da palavra de Deus. Nós temos que ler, entender, aprender e colocar em prática. O quinto passo é permaneçam em mim. Diz assim nas Escrituras: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Está escrito em João 15, versículo 4. Não basta começar bem, o segredo da frutificação é permanência. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós temos que permanecer na presença dele, porque aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Permaneça em mim é perseverar. A intimidade com Cristo é o que sustenta a fé nos dias bons ou ruins. O sexto passo, ide por todo o mundo. Está escrito em Mateus 16,15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Até aqui, nós estávamos conhecendo a Jesus. Chegou a hora de fazê-lo conhecido. Quer dizer, ide por todo o mundo. É ser enviado para proclamar as boas novas. Sua vida é uma carta viva. Leve Jesus ao seu trabalho, família e vizinhos. Todos os dias nós temos que dar testemunho das grandezas do Senhor Jesus. Falar do poder dele, falar dos milagres que ele realizou, das palavras que ele ensinou ao povo, tudo que ele mostrou através da nossa vida tem que refletir para a vida de outras pessoas, porque o discípulo, ele é espelho do seu mestre. Tudo que o seu mestre te ensinar, você tem que fazer igual a ele tem nos ensinado, passar para outras pessoas. O sétimo passo, venham, amados de meu Pai. Está escrito assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, amados de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25, 34. Esse é o chamado final. Para os que caminharam com Cristo até o fim, há uma recompensa eterna. Vinde, amados de meu Pai, é desfrutar da eternidade. Missão concluída. Você sabia que há uma diferença entre discípulos e seguidores? Naquela multidão que estava acompanhando Jesus, haviam no meio deles pessoas que eram discípulos de Cristo e pessoas que eram apenas seguidores. Eu quero deixar uma pergunta para você. Nessa multidão, você é um discípulo ou é um seguidor? Olha só o que está escrito. Muitas pessoas seguiam a Jesus, mas por motivos diferentes. A maioria seguia Jesus por causa do que ele podia fazer, pelos milagres. João 6:2 vai dizer, grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. João 6:26 vai dizer, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães
e ficaram satisfeitos. Podemos dividir em multidão, seguidores e discípulos. Multidão, os que seguiam Jesus pelo que ele podia dar. João 6,2 vai dizer: a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado aos doentes. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Seguidores ouviam os ensinamentos, mas não permaneciam com Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. João 6,66. Palavra discípulos. Viviam a vida de Jesus. Andavam com ele. Comiam com ele. Aprendiam com ele. E faziam o que ele fazia. E tinham anseio pela eternidade. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. João 6, versículos 67 e 68. Entre os discípulos também haviam os mais íntimos. Havia 120 no cenáculo, os 70 que foram enviados, os 12 que foram chamados, os 2 mais chegados, Pedro e João, e o discípulo amado, João. Levando em conta o processo de crescimento e maturidade emocional e espiritual do discípulo, dividimos a trajetória dos discípulos em 2 fases: ser discípulo e fazer discípulos. Fase 1, ser discípulo. Talmidim significa discípulo ou aluno. Em um contexto mais amplo, pode se referir a qualquer pessoa que segue os ensinamentos e práticas de um mestre ou um líder espiritual. Os Talmidim tinham uma relação muito próxima com seus mestres, buscando imitá-los e aprender com o seu exemplo. Por isso nós temos que aprender e imitar o Senhor Jesus. Escolhidos na Galileia do tempo de Jesus, os meninos em Israel iniciavam seus estudos da Torá aos 6 anos. Aos 10, quando completavam o primeiro estágio, a escola primária chamada Beit Sefer já tinham a Torá decorada. Apenas os alunos que se destacavam seguiam para a escola secundária Beit Talmud e mergulhavam no resultado das escrituras e na tradição oral dos rabinos e suas muitas interpretações e aplicações da Torá. Aos 14 e 15 anos, somente os melhores entre os melhores estavam estudando, geralmente aos pés de um rabino famoso e respeitado que eles escolhiam pela fama. Jesus faz diferente, não era conhecido, não foi escolhido, mas ele é quem escolhe e escolheu os seus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15:16. Então Jesus te escolheu para ser discípulo dele. Essa primeira fase consiste em desconexão com as coisas do mundo e conexão com as coisas do reino de Deus. Comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e aprendizado. É nesse tempo que a pessoa decide caminhar com Jesus, ser batizada, se membrar na igreja, sentar e aprender a palavra de Deus. Temos que adquirir o básico das disciplinas espirituais, como oração, jejum e leitura da Bíblia. São
3 coisas que tem que estar na vida de um discípulo, na vida daquele que serve a Deus: a oração, jejum e a leitura da Bíblia. Quando busca conhecer o seu propósito e chamado e servir de alguma forma na igreja. A partir disso, automaticamente entrará na segunda fase, que é fazer discípulo. Isso veremos a seguir na fase 2. Na fase 2, fazer discípulos. A palavra mateteu é um termo grego que significa fazer discípulos ou tornar-se discípulo. No contexto bíblico, especialmente no Novo Testamento, mateteu é usado para descrever o processo de ensinar e instruir alguém a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, tornando um discípulo. Em outras palavras, mateteu envolve tanto o ato de se tornar um discípulo quanto o ato de fazer discípulo. Portanto, pode se referir tanto a alguém que se converte e segue os ensinamentos de Cristo. Mateus 28:19 diz: vão e façam discípulos de todas as nações. O que vai indicar se a pessoa é um discípulo e não apenas um seguidor é o fato de multiplicar, ou seja, gerar outros discípulos. Isso é diferente de evangelismo. Qualquer pessoa, mesmo o novo convertido, pode evangelizar. Mas para fazer discípulo é necessário mais experiência na caminhada. Se tornar um discipulador é ser ainda mais parecido com Jesus, é ser frutífero. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Não basta permanecer como Jesus, ser como ele. Por isso, te convidamos a iniciar essa jornada de conhecimento e crescimento através da palavra. Para fazer discípulo, precisamos primeiro nos tornar um. O apóstolo Paulo diz: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Desta forma, seguiremos a pegada de Jesus, andando bem perto de quem se parece com ele. E nós te convidamos a vir nessa jornada, na pegada de Jesus.